Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos no canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito de como que a gente pode fazer a dieta low carb de forma simplificada, de uma maneira que você não venha desistir no começo ou no meio da sua dieta, porque tem muita gente que inicia uma low carb, mas o que acontece? Ela faz por 3 semanas, um mês, e aí ela acaba desistindo por conta de um monte de coisas que acontecem no caminho, né? Que a gente pode estar fazendo algumas estratégias para não deixar isso acontecer. Se vou pedir para você que assiste meu vídeo sempre, toda semana, não está inscrito no canal, se inscreve nesse canal que é importante para mim e para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que eu coloco aqui. Deixa seu like também, que é muito importante para mim saber que o vídeo foi bom e teve relevância para você. E quando puder, deixa seu comentário, sua pergunta a respeito desse assunto ou de qualquer outro assunto que eu estou aqui para ajudar mesmo, tá bom? Então, no começo de tudo, a gente tem que entender que dieta low carb não é uma dieta sem carboidrato. Porque tem muita gente que fica falando low carb é como se fosse zero carboidrato. E não é verdade. Low carb quer dizer baixa ingestão de carboidrato. É isso que vai fazer a diferença para você. É isso que vai te fazer conseguir alcançar seu objetivo, é começar a ingerir menos carboidrato, né? Não tirar totalmente o carboidrato. E a low carb, basicamente, né, no começo de tudo, você tem que parar de ingerir alimentos industrializados, né? Tem gente que acha que o industrializado não faz tão mal, mas na verdade faz mal demais. E o industrializado normalmente é aquele alimento que tem um alto índice glicêmico. É aquele que vai te fazer dar picos de glicemia alta, que é justamente o que você não quer quando você está querendo perder peso, quando você está querendo aumentar sua massa magra. Você não pode dar os picos de glicemia no seu organismo, porque vai atrapalhar esse processo, né? Eu posso falar com vocês com propriedade, porque eu já passei por esses processos algumas vezes, então eu entendo bastante disso. Então, retirando da sua compra do mercado o industrializado, as bolachas, que essas têm um alto índice glicêmico, com certeza, os pães, sabe? Eu não estou demonizando o carboidrato, mas eu estou falando que esse que é industrializado vai te fazer mal e você não vai conseguir continuar na low carb. Então, você tem que tirar. Tira o refrigerante, o suco, todos os sucos industrializados. E quando for tomar um suco natural, de preferência de uma fruta com baixo índice glicêmico, para não dar aquele pico, né? Porque o suco, no geral, ele dá muito pico de glicemia. E esses alimentos que eu acabei de falar aqui são justamente aqueles que vai te fazer comer de novo, sabe? Logo de manhã, quando você come um pãozinho, vai lá com manteiga ou com queijo, seja lá como for, café com leite, adoçado com açúcar ou chocolate, um Nescau. Quando é no outro dia, automaticamente seu cérebro vai fazer você comer de novo aquilo, porque são alimentos que viciam. Além de ter o alto índice glicêmico, eles são viciantes porque contém açúcar, né? E o açúcar vicia seu organismo, faz com que você queira consumir aquilo diariamente. Então você precisa, né, como estratégia, retirar esses alimentos, né? E aí fica fácil para você fazer a low carb. Fica fácil e bem mais eficiente, né? Quando você for consumir, por exemplo, os legumes, você tem que dar de preferência para comer os legumes que estão mais al dente, aquele que você faz no vapor, né? Nunca frita os legumes, porque aí pode prejudicar. E nunca cozinha demais, porque o low carb, normalmente os alimentos são mais crus ou al dente. Quando você come ele muito cozido, ele aumenta o índice glicêmico, ele aumenta a, a quantidade de carboidratos só pelo fato de você ter cozinhado. Então você tem que evitar cozinhar seus alimentos. Manter ele quase cru ou ao ponto. Isso durante a sua estratégia, né? Seja lá para qual for. Eu não sei se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular. Independente da sua estratégia,
Se você tem condições financeiras, eu peço para você que você vá consultar um nutricionista para que ele passe para você uma dieta certinha, que vai te ajudar a alcançar seu objetivo. Porque cada ser humano é um ser humano. Eu sou um, você é outro, cada pessoa é diferente, né? Então eu não posso falar aqui em quantidade. Vai comer 300 gramas de proteína, 200 gramas de bom carboidrato, vai comer salada, legumes, sabe? Se eu falar isso para você aqui, eu não estou te ajudando, porque na verdade eu não te conheço, né? Então eu não sei quanto você precisa de alimento, né? Você precisa ter uma calculadora para calcular seu IMC, sua taxa metabólica, você precisa saber quanto você precisa de carboidrato para você manter-se ativo, manter-se vivo durante o seu dia, durante sua vida. Então, para isso, você precisa de um nutricionista ou precisa estudar um pouquinho a respeito disso, pegar umas tabelas aí na internet, está tudo aberto no Google, e aí você vai conseguir chegar nessa conta e vai saber quanto você tem que consumir de alimento. Mas é basicamente isso, né? Consumir os alimentos al dente, os alimentos normalmente só refogados, já vai resolver. Quando você precisar de consumir um carboidrato, no low carb, lógico, você pode consumir carboidrato. Agora, você tem que escolher um carboidrato bom, né? Então, retirando aquilo que eu falei, por exemplo, se você quiser consumir as batatas, você pode consumir batata doce, inhame, cará, mandioca. Todos esses alimentos acabam sendo bons e eles têm um baixo índice glicêmico. Agora você tem que ver a quantidade, moderar a quantidade, né? Quando você quiser comer um carboidrato, você pode comer isso, e sempre acompanhado de uma proteína. Não pode comer um carboidrato sem a proteína, porque a proteína faz com que o carboidrato seja absorvido devagar, entendeu? E a gente tem que aprender também que você pode consumir gorduras boas. Na low carb a gente consome bastante gordura boa, inclusive essa gordura entra no lugar do carboidrato, aquele que eu falei para você retirar lá atrás. Você precisa colocar alguma coisa no lugar. E qual seria isso? A gordura, as gorduras boas. O abacate é uma excelente fonte de gordura, né? Mas tem as gorduras do iogurte, dos queijos, de algumas carnes, tem alguns peixes que são gordos. Gordura não é ruim, e ao contrário do que muita gente diz, que muita gente demonizavam a gordura, na verdade ela não é a causa própria de infartos que aconteceram com frequência durante anos, não é a gordura que causa, que vários estudos já comprovaram que gordura boa não causa isso. O que causa esse tipo de coisa são os alto índice de glicemia, os picos de glicemia, que normalmente é que tem causado esse tipo de doença nas pessoas, né? Então a gente, colocando os alimentos da forma que eu falei para vocês, fica mais fácil você fazer o low carb, né? Você vai acabar começando, continuando e não saindo, né? Porque normalmente você vai falar para um parente seu, para um amigo seu, eu vou começar um low carb para emagrecer. Cara, ele vai dizer, esse cara vai morrer. Esse cara tá louco, não faz sentido. Mas por quê? Porque ele escutou a vida inteira que low carb fazia mal, que se alimentar com pouco carboidrato fazia mal. Mas na verdade não é isso que acontece, já está provado cientificamente que faz bem. Então é importante que você entenda isso e consuma de maneira certa, de maneira correta, né? Normalmente a gente reparte nossas refeições entre 4 e 3 refeições, e durante esse período que você está se alimentando, essas 4 refeições, você escolhe bons alimentos com baixo índice glicêmico, né? Normalmente, se tiver a sua calculadora e se você conseguir calcular quanto você precisa de consumir, você vai fazer esse cálculo e vai chegar a bater a sua meta para você conseguir emagrecer. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa seu like aí, é importante para mim. Compartilha com aquelas pessoas que você acha que pode ajudar com esse vídeo, que também é muito legal para mim. Muito obrigado. Sexta-feira tem mais. Um abração a todos.